Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Vida Relevante, esse nosso tempo com Deus tão precioso, uma oportunidade extraordinária de nós olharmos para a Palavra de Deus e tirarmos princípios para abençoar, para edificar e para ajudar a gente a viver, principalmente nesse tempo que temos vivido, né, de tantos desafios, de tantas coisas que estão acontecendo. Nada melhor do que a gente ter um ótimo conselheiro para nos ajudar. E não existe melhor conselheiro na nossa vida do que a Palavra de Deus. Então, é muito importante nós estarmos aqui aprendendo e colocando na nossa vida essas lições. No entanto, eu quero deixar bem claro para você, eu tenho falado isso com algumas pessoas, que o importante é a gente ouvir, entender, compreender a Palavra de Deus, mas também praticar, né? De nada adianta a gente ter um monte de conhecimento, a gente saber um monte de coisa e não colocar em prática. Então a Palavra de Deus, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser entendida, ela precisa ser sabida e também depois ela precisa ser praticada, né? E a gente precisa fazer isso. Não é só ter a semente, a gente tem que plantar, e a gente planta com as nossas atitudes. Hoje eu quero compartilhar com você uma história da Bíblia. A Bíblia tem histórias extraordinárias, né? Mas tem uma história da Bíblia que é do nascimento de gêmeos, né? São dois meninos que eles nascem, filhos de Isaac e de Rebeca. Ela engravidou e era um sonho dela ter filho, Isaac principalmente, porque ele queria ter um filho primogênito. Eles não sabiam que eram dois, mas quando foi nascer eles descobriram que eram dois filhos, né? Que eram gêmeos. E nasceu o primeiro filho, e eles colocaram o nome de Esaú, porque ele tinha um corpo assim, bastante peludo e tal, e o nome fazia alguma referência a isto. E logo em seguida eles perceberam que tinha uma outra criança, e é interessante porque quem estava fazendo o parto, ele percebeu que era uma outra criança, porque viu uma mãozinha segurando a perna de Esaú. Então Esaú nasceu primeiro, e depois nasceu uma outra criança, que eles colocaram o nome de Jacó. E eles colocaram o nome de Jacó justamente pela imagem que eles viram, né? Porque quando tiraram Esaú de dentro da barriga de Rebeca, eles perceberam que havia uma outra criança e estava com a mãozinha segurando ali os pés de Esaú. E por causa disso colocaram o nome de Jacó. Jacó significa enganador, usurpador, aquele que quer tirar vantagem, aquele que quer tomar a bênção do seu irmão. E eles começaram, talvez numa atitude até de brincadeira, né? Mas eles começaram a falar isto, né? E isto acabou se tornando um rótulo na vida de Jacó. Bom, quem tem um pouquinho mais de conhecimento da Bíblia sabe o que aconteceu com Jacó. Jacó, de fato, acabou se tornando um enganador, um usurpador, se tornou aquele que roubou a bênção da primogenitura do seu irmão. Naquela época, a primogenitura era algo muito precioso, né? Então era de muito valor. O primogênito ele tinha muitas vantagens em relação aos seus irmãos. O primogênito também geralmente era muito mais querido por seu pai do que qualquer outro homem da casa ou outro filho, né? Então era muito importante ser o primogênito, e muitas crianças desejavam profundamente ser o primogênito porque queriam sentir o amor do seu pai, o amor que havia pelo primogênito sempre, né? Então eles cresceram nesse ambiente, né? E eles cresceram com essa ideia, e Jacó cresceu com esse rótulo. Todo mundo olhava para ele e falava: é Jacó, é Jacó, é Jacó. E ele acabou se tornando isso. E eu trouxe esse assunto para a gente porque é importante a gente parar para pensar um pouquinho sobre a importância dos rótulos, né? Talvez você tenha filhos, tome muito cuidado com os rótulos que vão sendo entregues aos seus filhos, à sua família, né? Talvez você tenha recebido algum rótulo, né? As pessoas olhavam e falavam: esse aqui é o mais mentiroso, esse aqui é o mais preguiçoso, esse aqui é o mais nervoso, esse aqui não vai dar nada na vida, né? Às vezes rótulos que colocam na família, né? Essa família é isto, aquela família é aquilo, né? Nós como brasileiro, quando a gente vai para alguns países, nós somos muitas vezes rotulados, né? Esse aí é brasileiro, então ele gosta de futebol, de carnaval, é preguiçoso. Às vezes olha a gente olhando: esse aí deve ser ladrão, deve ser aproveitador e tal, né? São os rótulos que são colocados, e rótulo é algo muito negativo, né?
ninguém é aquilo que as pessoas pensam que é, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, tanto para não permitir que esses rótulos sejam colocados nos nossos filhos, na nossa família, na nossa casa, como também na nossa própria vida. E se você que está ouvindo agora aqui a mensagem, a gente está conversando, você já foi rotulado, né, por muitos anos quando você estava na tua casa, ou você tem ainda até hoje, está sendo rotulado, as pessoas olham para você e falam isso, falam aquilo, né? Tome muito cuidado para se liberte disso, né? Destrua esses rótulos que atrapalham, que diminuem e que limitam a nossa vida, né? Os rótulos, eles diminuem a nossa capacidade. Nós achamos, é como se colocasse barreiras, né? Se construísse muros e que limitasse a gente dentro daquilo que é falado. É muito interessante como que Deus lida com Jacó, né? Porque Jacó, de fato, ele se torna aquilo que ele foi rotulado desde o começo, e quando ele rouba a primogenitura do seu irmão, ele foge, né? E ele fica muitos anos fugindo, enfim, e o seu irmão queria matá-lo e destruiu completamente a sua vida em família, né? Depois de um tempo ele está cansado disso e aí ele tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus ele não suporta mais viver uma mentira, ele não suporta mais carregar esse estigma, né? essa fama, e ele tem uma luta com Deus, e naquele momento, é muito interessante porque naquele momento Deus vence, né? Jacó, e Deus então muda o nome dele, e Deus diz, olha, até agora você foi chamado, foi conhecido por Jacó. A partir de agora você vai ser Israel. Então Deus muda o nome de Jacó. O que Deus está fazendo ali é mudando a identidade de Jacó. Você vai deixar de ser Jacó, que significa usurpador, enganador, aquele que rouba, né, a primogenitura, a bênção do seu irmão, e você vai se tornar Israel. Israel significa príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Olha que interessante. Deus muda a identidade daquela criança, daquele menino, daquele homem. Deus arranca aquele rótulo que foi colocado nele. Isso é a mesma coisa que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida também. Você que, como eu lembro que quando eu era pequeno também me colocaram rótulos. E por muito tempo eu acreditei que aquilo que as pessoas falavam sobre mim ou pensavam sobre mim era uma verdade. A minha vida era aquilo, né? Mas a minha vida não era aquilo, né? Na verdade, ninguém sabe quem é você, somente Deus. Nem você sabe quem é você. Então não é tua mãe, não é teu pai, não são teus irmãos, não são as pessoas que te conhecem, não é nem você que sabe quem você é. Somente Deus sabe quem você é. Uma outra ilustração que eu posso trazer aqui é de Davi, né? Lembra de Davi quando Samuel chegou na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e falou, olha, Deus me mandou aqui para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. E aí Jessé foi lá, chamou todos os filhos, colocou um do lado do outro, está lá em 1 Samuel capítulo 16. Colocou todos um do lado do outro, e aí o profeta Samuel foi olhando, não era nenhum. E aí Deus falou para Samuel assim, Samuel, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o coração. E aí Samuel pergunta para Jessé se tem algum outro filho. Jessé diz, olha, eu tenho outro filho lá, mas ele é pastor de ovelhas, né? Ele cuida de ovelhas, é menino, é novo, não tem envergadura, não serve para ser soldado, muito menos para ser rei de Israel. Lembrando que o rei Saul ele era tão grande que quando o rei Saul estava junto com o exército, os mais altos do exército batiam no ombro de Saul. Saul tinha envergadura, né? tinha pose de rei, parecia um rei, né? E Davi não. Então o pai nem chamou. Aí para que Davi servia? Davi servia para ser pastor de ovelhas, que era uma função muito simples, né? Era dada geralmente àqueles que não tinham essa envergadura, e Davi cuidava de ovelhas. E aí Samuel manda chamar. Quando Davi vai entrando, Deus diz ao coração de Samuel, este é aquele que será o rei de Israel. Então Deus ele quebra aquele rótulo, né? E Davi ainda vai ter que lutar com isso, só que Davi está muito bem resolvido. Davi sabe que ele é aquilo que Deus o chamou para ser e não aquilo que as pessoas falam que ele é, pensam que ele é ou desejam que ele seja, né? Então isso é impressionante.
um outro personagem da Bíblia é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha sido perseguidor da igreja, se tornou um apóstolo, né? Ele que fundou a igreja de Corinto. E é interessante porque depois de alguns anos, os irmãos da igreja de Corinto rejeitaram Paulo. E rejeitaram Paulo porque as pessoas contavam que ele tinha sido perseguidor da igreja, tão cruel que ele tinha sido. E as pessoas rotularam Paulo como quem diz, ele não pode ser apóstolo porque ele foi isso, porque ele foi aquilo, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Então o apóstolo Paulo também foi rotulado, né? As pessoas diziam, olha, não pode ser apóstolo porque ele é perseguidor da igreja, né? Ele é um impostor porque ele foi perseguidor da igreja. Então são os rótulos que vão aparecendo. Por último, um último rótulo aqui que é muito interessante, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Jesus também recebeu um rótulo. É interessante porque havia uma fala quando Jesus começou a fazer milagres e as pessoas começaram a admirar Jesus. Havia um questionamento, né, que as pessoas levantavam, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era um lugar de pobreza, era um lugar de simplicidade, nenhuma pessoa nobre tinha vindo de Nazaré. E Jesus tinha vindo de Nazaré, porque Jesus foi criado em Nazaré. Jesus nasceu em Belém e foi criado em Nazaré, que eram lugares muito simples, lugares de pessoas muito, muito pobres, né? E havia uma ideia, né, de que nada de bom tinha vindo de Nazaré. Então o que era isso? Era um rótulo, né? Era um rótulo. Olha, Jesus veio de tal lugar, então não é bom, né? Então já rotulava sem conhecê-lo, né? Sem saber de fato quem era Jesus. Então, gente, o que eu quero assim deixar para vocês hoje como reflexão, para vocês estarem olhando o coração de vocês, se não tem nenhum rótulo aí que está limitando você, alguma coisa que falaram ou pensaram sobre você ou acharam que você era isso ou aquilo. Na verdade, ninguém sabe quem você é, a não ser Deus, a não ser o Senhor. Somente Deus. Talvez você tenha um pensamento sobre você que você adquiriu por alguma situação, porque alguém falou, e somente Deus sabe quem você é, né? Por último, para terminar, eu lembro lá de Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para os discípulos, né, quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos dizem, olha, uns falam que você é Elias, outros falam que você é Jeremias, outros falam que você é um dos profetas. Aí Jesus traz a pergunta para perto, né, para eles ali, diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí um olha para o outro olha para um e tal, e fica ali. Aí de repente Pedro levanta, né? Pedro era mais intrépido, né? Ele levanta, ele olha para o Senhor e diz, eu sei quem você é. Aí Jesus diz, quem que eu sou? Aí Pedro aponta para ele e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde de uma maneira extraordinária, porque Jesus diz assim para Pedro, você falou muito bem, Pedro. Você falou muito bem, você acertou. Só que você não falou de você mesmo. Foi o Espírito Santo de Deus quem te revelou. Foi o Espírito Santo de Deus quem te revelou. Sabe, essa frase de Jesus diz muito. Porque somente o Espírito Santo de Deus é que tem condições de revelar quem de fato você é.